Olá, bem-vindo a mais um Poder 360 Entrevista. Meu nome é Hamilton Ferrari e eu vou conversar com o economista-chefe do Banco BNP Paribas, Gustavo Arruda. Formado em Economia pela Universidade de São Paulo, ele também faz doutorado pela Fundação Getúlio Vargas. Ele também já passou pelo Banco Fibra e pelo Banco Votorantim. Gustavo, muito obrigado pela sua participação e eu já começo perguntando, qual será o impacto da pandemia de coronavírus na economia? A gente deve ter uma recessão forte no Brasil e no mundo? É, Oi, Hamilton, tudo bem? De fato, a gente tá vivendo momentos sem precedentes com relação à atividade. É uma crise sanitária muito grave que traz consequências para a atividade, eu diria, para todos os setores da economia no Brasil e no mundo. Acho que você pontuou muito bem na sua pergunta, porque muitas vezes a gente acaba olhando muito para, né, para o ambiente doméstico, né, o que está acontecendo aqui, como está a recessão aqui, mas é importante lembrar que essa contração de atividade, esse problema de aumento de desemprego está acontecendo em todo lugar. Né? O banco tem projeções bastante negativas para a Europa e para os Estados Unidos. Né? A gente tem ali contrações que chegam a 2 dígitos na Europa, como na Espanha e na Itália, e projeções de retração bastante forte, por exemplo, nos Estados Unidos, casa de 6% comparado ao ano passado. E no caso do Brasil, não é diferente. Né? A gente está vivendo um momento de forte contração, é uma recessão muito particular, né? A gente costuma dizer que recessões são muito diferentes umas das outras, mas essa em particular ela tem um componente interessante para o economista, né, e que as pessoas sentem na pele, que é essa recessão ela aconteceu muito rápida, né, e afetou muito o setor de serviços, que é uma parte importante da economia, e que normalmente, quando a gente olha recessões passadas, ela demora um pouco para sentir, né, o setor de serviços demora um pouco para absorver esse impacto. Né, demora aí alguns meses entre o início da crise e o setor de serviços ser impactado. Como é uma crise sanitária e a recomendação mundial é que a economia, os países, que as pessoas fiquem em casa, né, esse setor que é muito sensível ao dia a dia da atividade acaba sendo muito atingido de uma vez. Né? Então, acho que essa é uma particularidade importante dessa recessão. Ela afeta o setor de serviços muito mais gravemente do que nos outros e gera outras consequências. Agora, você disse que ela afetou de forma muito rápida a economia. A recuperação ela também vai ser rápida, que é o que os economistas dizem que é a recuperação em V, a recuperação em V, ou ela vai demorar como em U? A gente não acredita na recuperação em V, tá? A gente acredita que a recuperação vai ser em dois passos diferentes, né? O primeiro passo vai ser um pouco mais rápido, né? Por quê? Porque esse pouco mais rápido são setores da economia que estão impedidos de trabalhar e você volta a trabalhar, né? Vamos dar um exemplo aqui, transporte, né? Transporte de pessoas. Assim que a economia volta a funcionar, uma parte considerável das pessoas que estão em casa voltam para o trabalho e esse setor volta a funcionar de uma maneira quase que normal, né? Outros setores vão demorar mais. Né? Então, vamos pegar um exemplo de setor de restaurantes, por exemplo, pequenos negócios. Esse setor vai sentir mais essa recuperação e vai demorar mais para chegar lá. Por quê? Porque as famílias quando a gente voltar aos negócios, né, vamos assumir que essa pandemia no Brasil ela passa a ficar mais sob controle e a gente começa gradualmente, a partir agora de junho, fazer com que a economia volte ao seu estado, vamos dizer assim, entre aspas, normal, né? As pessoas voltam a trabalhar. Quando voltar a trabalhar, a gente vai descobrir que algumas coisas aconteceram. Né? Primeiro, as famílias, de maneira geral, elas vão estar mais endividadas. Né? Algumas sem emprego, porque alguns negócios não conseguiram sobreviver esse processo de recessão para voltar depois que ela acabar. Uma parte das famílias tiveram que se endividar, então, voltando a trabalhar, uma parte desse dinheiro vai ter que ser direcionado para pagamento de dívidas. Uma parte das empresas também se endividaram, né? Tiveram que pagar salários, enfim, aluguéis, mesmo sem que a empresa gerasse efetivamente receita. Então, quando se chega nesse segundo momento, a gente passa meses, eu diria até alguns semestres, onde uma parte do dinheiro das receitas que vão começar a entrar vai ser direcionada simplesmente para pagar endividamento.
tá? Então, esse é um dos motivos de por que essa recuperação ela deve ser mais lenta. Outras consequências, né? Uma parte das pessoas, né, das famílias, vai olhar para trás e vai dizer: olha só, imagina você sendo uma parte de uma família que já fazia uma poupança, né? Já guardava ali um dinheiro para caso de emergências. Provavelmente, você vai olhar para trás e vai dizer: olha, o que eu guardava de poupança, primeiro, uma parte eu consumi, então eu vou precisar recompor, e segundo, o que eu guardava e achava que era o suficiente não foi suficiente. Né? Então, passado também esse momento, os economistas chamam de poupança precaucionária, né? A poupança para se alguma coisa aconteça. A gente tem visto no mundo, e deve ver no Brasil também, uma intenção das famílias de gerar uma poupança maior, porque a gente não sabe se esse vírus volta, não sabe se esse vírus daqui a se outro vírus pode aparecer, então vamos, né? A melhor a gente guardar um pouco mais. Isso atrasa a recuperação também. Né? Porque né? Imagina o comércio, que você está esperando um tipo de gasto que era o que acontecia antes da crise, você não vai ver isso acontecer. Então, isso também faz com que você demore um pouco para recuperar. E, finalmente, as empresas que estavam pensando em investir, né, vamos pensar que, né, alguns setores ali que falam: olha, pensando em comprar uma máquina nova no setor industrial, ou trocar computadores, e falam: não vai ser agora que vai acontecer. Isso também atrasa um pouco. Em resumo, o que a gente consegue ver é uma recuperação que a gente chama em 2 estágios. Né? Um primeiro que parece que as coisas estão indo melhor, que a gente volta aos negócios. Depois a gente vai perceber que essa volta aos negócios vai ser devagar. E aí, como que a gente vê isso em números? Né? A gente tem menos 7% esse ano de contração. Então, o PIB, né, a média de tudo que é produzido no Brasil, cai 7%. Só que na hora de recuperar o ano que vem, recupera 4% e não termina de completar tudo que perdeu na recessão durante esse ano. É um processo mais lento. Entendi. Agora, pela pandemia, pelo vírus ser um vírus desconhecido ainda, a gente não sabe se pode ter uma nova onda de infecção no futuro. Você estima quando é que a população, então, nesse cenário, vai voltar a consumir fortemente? Vai ser só em 2021, no final do quarto trimestre, como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vem falando? Qual é a sua projeção? Tá. Esse é um ponto fundamental nessa discussão, Hamilton, que eu acho que vale a pena chamar atenção. A gente ainda não conseguiu, isso no mundo todo, definir, assim, criar uma proteção para a sociedade com relação ao vírus. Né? O que o mundo todo está tentando, e o Brasil vai tentar também, é uma abertura gradual e observar, né, como que a população, com a interação aumentando, né, esse novo normal que a gente chama, né, o pessoal de máscara, tomando mais cuidado, como é que isso vai impactar a disseminação do vírus. A gente, no BNP, a gente trabalha, inclusive, com um cenário alternativo, onde a economia global vai ser obrigada a entrar num segundo processo recessivo, né, num segundo processo onde todo mundo vai ter que voltar para casa. Que é, para a gente, o pior cenário possível. Não é o que a gente acredita como cenário base, mas é um cenário que a gente acompanha de perto. Só para você ter uma ideia de quão perigoso é esse cenário alternativo, no caso do Brasil, ao invés da economia brasileira contrair 7%, na nossa cabeça, a economia brasileira contrai 10% esse ano, se a gente passar por a segunda onda. E o ano que vem, ao invés de ter uma recuperação de 4%, o crescimento fica em zero. Então, olha o tamanho do problema que isso pode gerar. Com relação ao consumo, quando é que volta? A gente acredita que uma primeira percepção de alívio começa, claro, no terceiro trimestre, que é essa coisa que eu te falei, de voltar parcialmente aos negócios. Então, enfim, as pessoas uma parcela da população volta a consumir na margem. No quarto trimestre, essa coisa começa a evoluir. E se tudo der certo, se a gente não tiver um efeito de segunda onda, essa recuperação ela ganha um pouco de tração durante o ano que vem. Então, por isso que a gente vê esse mais 4% ano que vem. O número parece grande, a gente não vê esse número há muito tempo no Brasil, mas ele vem de uma base muito baixa. Né? A gente vem de uma economia que sofre bastante esse ano. Acho que é importante pontuar que, apesar da recuperação, o desemprego vai continuar alto. Né? A gente, nas nossas projeções aqui, né, quando a gente tenta calcular como é que isso impacta a vida das pessoas,
A gente imagina que o desemprego, que hoje, ou um pouco antes da crise, estava rodando entre 11% e 12% da população que procura emprego ou está empregada, e isso pode bater um pico de 16%, 17% no terceiro trimestre, e começar a cair aos pouquinhos, e só voltar aos 12% que a gente estava no período pré-crise no início de 2022. Então, olha como gera um impacto longo na economia brasileira, né? Uhum. Nos Estados Unidos, a taxa de desemprego no começo, antes da pandemia, estava 3%. Chegou a 20% e recentemente saiu o resultado de que criou emprego, surpreendendo parte do mercado. Eu queria saber se isso pode acontecer também no Brasil ou a gente deve ter uma trajetória mais longa de crescimento de desemprego. A gente está num momento muito particular, como eu comentei, né? Eu sempre digo que economista ele não erra, ele revisa, né? Então a gente está revisando o tempo todo porque é isso, a dinâmica muda, os dados nos surpreendem. Então o dado que você comentou, inclusive, saiu agora de manhã, né? Os dados do mercado de trabalho americano, esperava-se que o desemprego fosse atingir quase 20% na divulgação de hoje e não aconteceu. Não aconteceu por vários fatores, tá? Um fator particular que também afeta a economia brasileira é a própria falta de busca de emprego, né? Então, por exemplo, se eu perdi meu emprego, mas o governo e o sistema de saúde me sugere para ficar em casa, eu não vou procurar emprego. Se eu não procuro emprego, para as estatísticas de desemprego, eu não sou desempregado, né? Eu estou fora do ambiente do mercado de trabalho. Então, isso também explica um pouco porque o nosso desemprego aqui no Brasil não subiu tanto. A última divulgação na semana passada, o desemprego ficou em 12,5%, 13%. Se a gente ajusta para o número de pessoas que ficou desempregado, mas não procurou emprego, né, assumindo que essas pessoas vão procurar no futuro, o desemprego já estaria em 16%. Então, você vê como as coisas mudam. Isso é um fator. O outro fator é exatamente a incerteza de como é que os incentivos que os governos estão fazendo vão impactar o dia a dia das pessoas e das empresas. Então, esse dado, por exemplo, de hoje do mercado americano, foi uma surpresa. A criação de vagas não era uma coisa esperada no curto prazo. Por outro lado, os governos, o governo dos Estados Unidos, o governo brasileiro, o governo europeu, enfim, de todos os países, eles têm anunciado pacotes de estímulo muito grandes, tá? Vou dar alguns exemplos para você. O nosso, o pacote aqui no governo brasileiro de empréstimo a juros super baixos para as empresas, o Corona Voucher. Então, esse tipo de coisa ajuda nessa transição, né? Eu digo que é a ponte entre o pré-Covid e o pós-Covid. Isso aconteceu no mundo todo. E ninguém sabe exatamente como é que isso vai afetar o dia a dia das empresas e das famílias. Então, esse é um grau de incerteza particular que a gente vai ter que observar. A gente acredita, assim, no banco, que os governos eles podiam correr dois riscos aqui, né? Um risco era fazer pouco, então anunciar poucas medidas, e aí passar por esse processo e chegar no final com uma economia global em uma situação muito pior, tendo que fazer mais, correr atrás para tentar salvar as empresas e as famílias, ou fazer muito, que foi a opção que foi escolhida. E qual que é o risco de fazer muito? É você terminar esse processo, né, essa crise sanitária, com a economia global crescendo demais e a inflação começando a querer voltar. A boa notícia é que lidar com a inflação a gente sabe, né? Os economistas, os formadores de política sabem como lidar com ela. Se a economia global vai para o outro lado, a história diz que os governos, os economistas não sabem lidar muito com isso. Então, entre os dois riscos, a gente tem feito mais. Então, pode ser que esses números que a gente viu na economia americana sejam um pouco do reflexo de muito estímulo que tem sido feito. Mas a gente tem que observar. Eu olharia com cuidado para ver se essa dinâmica continua nos próximos meses. Uhum, entendi. Agora, sobre os estímulos feitos no Brasil, você citou o Coronavac, tem várias medidas de estímulo ao crédito do Banco Central. Queria saber sua avaliação. Elas foram eficazes, elas estão sendo eficazes ou elas ainda estão aquém do que é necessário para a economia retomar? Tá? Eu diria, assim, a nossa avaliação é de que o volume de recursos e de projetos e programas que foram feitos no Brasil foi de um tamanho adequado, dado o tamanho de espaço fiscal que a gente tem. O que eu quero dizer com isso? Olha, o Brasil
é um país que tem uma particularidade comparada aos outros países emergentes, que a gente chama, né, que não são os países ricos. A nossa dívida do governo federal é muito mais alta do que os nossos pares. Né? É uma dívida que gera limites para quanto a gente consegue fazer de recursos. Isso dito, os projetos que foram implementados, que estão sendo ajustados à medida que o tempo vai passando, eles foram bastante significativos. Né? O coronavírus, o tamanho o impacto, o número de pessoas que foram potencialmente atingidas por essa medida é muito grande. Né? E pensar o tamanho do país colossal do Brasil, você implementar um projeto desse em 1 ou 2 meses é realmente surpreendente. Isso quer dizer que ele resolve todos os problemas? Não. Mas acho que a gente tem que ter uma mudança entre o que dá para fazer e o que consegue ser feito. Né? Então, assim, o que dá para fazer tem que se levar em consideração depois que essa coronavírus passar, a gente vai ter que pagar essa conta. Né? O dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, o que a gente está fazendo, assim como todos os outros países, a gente está aumentando o endividamento, fazendo um programa muito agressivo. Assim, no caso do Brasil, é mais de 10 pontos percentuais pela nossa conta, é muito grande entre todas as medidas que estão sendo feitas, e que daqui a 6 meses, 2021, a discussão vai ser como é que a gente paga essa conta. Então, assim, entre custos e benefícios, as medidas são grandes. Tem medidas que foram mais efetivas, tem medidas que foram menos efetivas. O segredo nesses momentos de anormais, como esse que a gente está vendo agora, é que você anuncia os programas e vai ajustando. Né? A gente faz o programa, olha, isso aqui funcionou, vamos manter. Olha, esse programa aqui não funcionou como a gente imaginava, vamos mexer. Tá? Eu acho que eu tenho visto um pouco essa dinâmica. Né? Vou dar o exemplo do crédito para as empresas que, em contrapartida, limita a admissão do funcionário. De uma maneira geral, funcionou, mas o volume foi menor do que o governo esperava. Então, é um processo de entender por quê. Será que risco jurídico? Será que, de fato, as empresas não conseguem se comprometer com zero demissão e você vai ter que assinar alguma coisa? Então, esse é um processo natural. É difícil mesmo, assim, antes de você entender a própria dinâmica de quão grave é a crise, e aí você vai ajustando. Então, eu acredito que entre os desafios e as implementações, as coisas estão indo na direção correta. Tem uma mensagem importante que assim, independente, mesmo que o pacote de ajuda seja muito grande, e ela tem que ser porque a crise ela é grave, é importante que o pacote de ajudas para as empresas, para as famílias, ela seja limitado esse ano. Por quê? Porque, olhando para o ano que vem, a gente precisa ter certeza de que as contas fiscais do Brasil vão voltar a fechar, né? Vão voltar a caminhar, pelo menos, para fechar. Lembrar que o Brasil gasta mais do que arrecada estruturalmente, já faz muitos anos. E a gente estava caminhando para uma justiça, isso é fundamental, tá? Entre outras coisas, manter os juros muito baixos. Né? A gente não discutiu ainda, os juros no Brasil hoje têm um patamar muito baixo, e essa possibilidade de trazer o juros baixo tem muito a ver com as políticas que foram implementadas no passado. Os dados, com a Previdência, essa dinâmica de reformista que a gente tem adotado desde 2016 permitiu que, nesse caso, nessa crise, o Brasil pudesse ser muito mais agressivo em política, tanto política fiscal quanto monetária. Se a gente não tivesse feito, pelo menos, essa parte da lição de casa, você pode ter certeza que essa crise teria sido muito pior para pessoas no país. Uhum. Agora, você citou o endividamento. O presidente Bolsonaro já disse que pode prorrogar as parcelas do Coronavoucher, do auxílio emergencial, com um valor menor de R$ 300. Você acha que essa medida seria fundamental para reaquecer a economia ou isso pode fragilizar ainda mais o nosso quadro fiscal? Eu tenho a impressão que esse processo de saída ele vai ter que ser mais devagar. Né? A crise, quando o governo pensou, enfim, quando os congressistas desenharam o Corona Voucher, eu imagino que o tamanho do impacto dele na economia tenha sido menor do que está sendo. Eu posso dizer, pelo nosso caso, né, a nossa projeção de atividade há 3 meses atrás era um Brasil tendo o PIB contraído 4%, agora são 7%. Então,
Isso faz com que, de fato, a gente tenha que pensar as medidas dessa nova realidade. Né? Os juros da economia eram 4,25, vai ser 2,5, 2,25. Então, respondendo sua pergunta diretamente, eu imagino que faça sentido mesmo essa suavização. Você não vai ver grandes críticas com relação a uma escada para você retirar esse estímulo. O que não dá para acontecer é esse estímulo virar permanente. E por quê? Por simples matemática. Né? Se você transformar isso de uma maneira permanente, você vai ter que achar uma maneira de fazer de financiar esse custo. Né? E aí entra numa outra discussão. Né? Assim como empresas, os governos têm endividamento, é uma outra dinâmica. Mas para o curto prazo, me parece consenso que você preparar uma estratégia de saída sem ser de uma maneira tão abrupta vai fazer sentido. Uhum. Você falou um pouco sobre a inflação e sobre os juros. A gente já vê que o juros está no menor patamar da história e já tem economistas falando que pode chegar a 1,75% por cento ao ano. Eu queria saber sua avaliação sobre isso. A gente pode chegar nesse patamar ou uma queda, uma flexibilização monetária adicional não vai surtir efeito na economia? Não, eu acredito que toda a flexibilização ela gera impacto na economia. Eu não acredito que a gente chegue no território de 1%. Eu acredito que o Banco Central vai preferir fazer uma pausa nesses patamares de 2,5, 2,25. A gente acha que vai ser 2,5, tá? E por quê? Porque os juros na economia, e as pessoas percebem isso na prática, você não paga você não paga os juros esses 2,25, né? Você paga outros juros na economia. E o que esses outros juros na economia tem a ver com a percepção de risco, né, da economia brasileira nessa recuperação e a percepção de que os juros pode ficar parado há muito, muito tempo ou não. Então, o que a gente acredita que vai acontecer? Os juros vai ficar nessa casa de 2,5, 2,5, mas vai ficar parado muito tempo. Né? E, assim, eu digo até pelo menos final de 2021. E isso pode ajudar a fazer com que os juros médios da economia também caiam. Né? Então, quando você for tomar um empréstimo hoje, ainda tem muito risco, risco que os bancos têm que colocar, porque não sabem na diferença que vai gerar na economia. Tem o que a gente chama de spread bancário. Né? Tem muita coisa lá dentro, mas uma parte, olha, é a incerteza de como é que é a economia e como é que as pessoas, as empresas vão conseguir pagar esses empréstimos. À medida que o tempo vai passando, quando chega no terceiro dia, no quarto dia, a economia começa a recuperar, essa diferença entre os juros da economia básica, o Banco Central e o governo paga, e os juros médios da economia começa a diminuir. Então, aos poucos que as pessoas vão sentir. Se o Banco Central passa a ser muito agressivo nesse movimento, ele corre o risco de ter que reverter essa política muito rápido. Né? Falar, acabou indo demais, ou alguma coisa nesse sentido. E a gente tem um debate dentro dos economistas de qual que é o mínimo de juros que o Brasil pode ter. Né? Isso é sempre comum e particularmente agora é bastante razoável porque está chegando muito próximo de zero. Por que o Brasil não vai para zero? É uma pergunta que às vezes acontece. Os Estados Unidos está muito próximo de zero, a Europa está negativo. Aí é uma questão de equilíbrio. Então, imagina se a gente vai para zero. Né? O investidor pode estar investindo no Brasil com juro zero, os Estados Unidos ou a Europa com juro zero, muito próximo de zero. Então, esse dinheiro acaba vindo mais para o Brasil, acaba para esse país. Mesmo o investidor que mora no Brasil fala, olha, será que eu deixo meu dinheiro aqui no Brasil? Ou será que eu levo esse dinheiro para fora para investir e ganhar a mesma coisa do que está aqui dentro? Então, esse risco que qualquer governo passa a ter quando o juros está muito baixo. E o Brasil, particularmente, como a gente depende do recurso do investidor, eu falei no início, a gente gasta mais do que arrecada, a gente tem que equilibrar essa nossa necessidade de trazer juros mais baixos, sabendo que a gente vai ter que, o governo brasileiro vai ter que tomar esse recurso no mercado. Então, tem um limite para isso. Uhum. E os últimos dados do Banco Central do investimento direto no país mostraram que houve bastante queda de aplicação de recursos no país e na própria aplicação do Ibovespa, na Bolsa, a gente vê uma saída de recursos. Isso então deve continuar em 2020 e provavelmente em 2021. Isso é difícil de responder porque tem algumas variáveis. Então, uma,
Uma boa parte dessa saída de recursos aconteceu no Brasil e no mundo todo, tá? Assim, no mercado dos emergentes, que a gente diz, né? Esse fluxo de recursos saiu de Brasil, África do Sul, enfim, dos emergentes, na maneira geral, e acabaram caminhando para os países envolvidos. O Brasil foi particularmente mais afetado do que a média dos países. Esse primeiro movimento a gente chama de pânico, né? Olha, alguma coisa está acontecendo, tirar o recurso dos países emergentes, ele tende a estabilizar. Tá? Então, uma parte do recurso que saiu pode eventualmente voltar parcialmente, ou pode até, com certeza, parar de sair em algum momento e deixar até voltar. Então, vou dar dois exemplos aqui, né? A Petrobras e o Tesouro aqui do Brasil fizeram emissões em dólar recentemente. Essas emissões foram bem sucedidas com boa demanda, com taxas mais baixas. Isso já mostra que esse apetite para ativos emergentes voltou um pouquinho. Né? Se você não sente que, se você não tem essa busca, enfim, esse impacto, vamos dizer assim, o mercado global, esse mercado uma calma, o Brasil não consegue emitir, a Petrobras não consegue emitir, e aí esse dinheiro fica muito concentrado nos Estados Unidos. A Bolsa tem voltado, né? A Bolsa já está a mais de 90 mil pontos. Também mostra esse apetite por ativos de risco. Então, por isso que eu não sou muito categórico de dizer, olha, não vai voltar de jeito nenhum. O que a gente tem que saber é que os ativos brasileiros têm sofrido mais que a média dos emergentes, o ambiente está mais desequilibrado, está mais fluidoso. A gente tem ruídos políticos, a gente tem ruídos no próprio fiscal, será que a gente consegue estabilizar, será que a gente consegue? A gente tinha uma agenda de reformas claras, reforma tributária, reforma administrativa, e todas elas tiveram que ficar de lado para poder ficar fixo. Agora, a pergunta que o investidor me faz essa agenda volta? Será que a gente consegue discutir isso de novo? E ainda tem uma incerteza nesse cenário. Então, os ativos brasileiros vão sofrer, na média, com esse, mas eu não diria que o dinheiro não volta mais ou que essa saída de recursos continua, não. Tá? É uma coisa que acontece quando o mercado está mais incerto, como estava há um mês atrás. Agora você disse que os investidores te perguntam quando é que a agenda de reforma volta. Quando você acha que essa agenda volta? Ainda em 2020, só no ano que vem ou provavelmente só em 2022? Eu tenho algumas dúvidas com relação à velocidade com que as reformas vão ser caminhadas daqui para frente, tá? Tem algumas coisas. Então, a agenda de privatização, ela sofreu um atraso natural, né? A gente tinha, inclusive, uma agenda de privatizações de concessões de aeroportos para outubro, que, se eu não estou enganado, isso passou para março. Faz sentido, né? O setor é um dos setores mais afetados por essa crise, mas deve voltar. Então, essa agenda, eu acredito que deve seguir, né? Rodovias, portos. O Brasil tem, é, tem um público cativo para esse tipo de investidor, para esse tipo de investimento, e o Brasil não tem mais dinheiro para fazer com o setor público. Então, vai ter que caminhar. Tá? Sessões e privatizações, de maneira geral, devem seguir acontecendo. A agenda de administrativa, tributária, isso é um pouco mais cético, que demanda um processo de evolução e de convencimento no Congresso, que, na minha cabeça, a discussão volta a acontecer provavelmente no início do ano que vem, ou pelo menos depois das eleições municipais, mas eu não consigo esperar grandes votações acontecendo nesses próximos anos, eu diria. Tá? A reforma da Previdência ela demorou 3 anos para amadurecer, já no seu formato quase final. Eu diria que a tributária, embora seja discutida nos últimos 30 anos, o formato dela vai precisar amadurecer muito nos próximos anos. Então, é uma agenda que eu diria que é mais para 2023, depois da próxima eleição presidencial. Né? A lei amadurece, mas pode ganhar para aprovação só mais lá para frente. Por quê? Vou pegar a tributária especificamente. Porque a tributária, apesar de ela gerar um ganho potencial para o Brasil, né, é um país onde é muito difícil pagar imposto, mesmo que você simplifica, você vai ter gente que vai pagar menos imposto e vai ter gente que vai pagar mais imposto. Né? Vamos lembrar que a gente arrecada menos do que a gente gasta. Então, para fazer isso é muito difícil, né? Porque a gente tem setor que vai ser
que acabou sendo muito fragilizado nessa crise. Então, quando a gente olha, né, a estrutura de impostos no Brasil, o empresário industrial ele paga mais imposto, na média, o empresário de serviços. E se a gente for equilibrar, provavelmente, né, uma das reformas que a gente vê no Congresso vai fazer com que o setor de serviços, na média, pague mais, o setor industrial pague menos. O setor de serviços, como eu disse no começo, é o setor que está sendo mais afetado pela crise nesse momento. Então, como é que você uma carga tributária maior para o serviço que paga menos imposto, mas ao mesmo tempo sofre mais com essa crise nesse momento? Então, não me parece óbvio que vai ter espaço para fazer isso. Por isso, vai acontecer, a discussão vai acontecer, mas provavelmente é uma discussão de votação, de implementação, mais lá para 2023, coisa nesse tipo. Uhum. E a reforma administrativa? Bom, e a reforma administrativa, essa eu acho que eu acredito que tem um espaço para 2021, não para esse ano. Tem eleição municipal, a gente sabe que o Congresso tem assuntos que são mais delicados nesse momento de mudança e de eleições, mas é uma agenda que tem muito apoio na população, na média, né? A simplificação da estrutura de cargos públicos, é uma coisa que fica mais clara, mais segmentada, com mais que a gente chama mais cargos, né? Tem uma escadinha aqui de cargos. Isso é uma coisa que assim, eu diria que é inevitável. Se a gente postergar, a gente só está postergando um problema, a gente vai ter que passar por isso. Mas eu vejo o Congresso mais permeável a essa discussão ano que vem. Não acredito que a gente vai ver isso agora, mas ano que vem é uma agenda que pode ganhar um pouco mais de atenção. Alguma agenda do ministro Paulo Guedes da Economia consegue passar nesse ano, seja o Pacto Federativo, a PEC emergencial, alguma dessas medidas consegue passar ainda em 2020? E eu tenho um pouco de dúvidas, tá, Milton, porque, enfim, a gente precisa entender como é que vai ser essa dinâmica de sair dessa crise, como é que as coisas vão acontecer, e vai existir uma pressão para mostrar as contas do Brasil, do governo brasileiro, mais ou menos em ordem a partir do ano que vem. Então, essas reformas mais estruturais, ela infelizmente perde um pouco o foco da discussão, né? Mas elas vão estar lá, tá? Então, assim, são coisas que devem voltar. O Congresso ele tem mostrado muito maduro também nessa discussão e não fazer nada que comprometa a economia brasileira no longo prazo, né? A gente diz que é um Congresso mais reformista do que a gente teve no passado, respeita, entende esse problema de restrição fiscal, não para a gente sair gastando e não pensar como é que a gente vai pagar essa conta. Mas é um processo muito difícil, demora muito, tem um amadurecimento necessário. Então, assim, sendo muito sincero, eu não consigo acreditar que a gente vai ter grandes reformas aprovadas até o final do ano. Uma que talvez ganhe um pouco de atenção e tenha uma probabilidade um pouco maior é a independência do Banco Central, que é um assunto que está extremamente maduro. A gente vê, não tem mais uma discussão sobre o assunto, pode ter uma discussão pequena de forma, qual é o tamanho da independência, tem um projeto na Câmara pronto, tem um projeto no Senado pronto, e por não ter grande desentendimento sobre ele, existe um espaço para conseguir aprovar no segundo semestre, talvez pós-eleição. Esse é um que eu colocaria um pouco de fichas, porque não gera grande impacto e não tem impacto fiscal nenhum, mas ajuda na credibilidade do país com relação aos investidores internacionais. Agora, como você avalia o papel do Congresso? Ele tem contribuído para deixar o cenário econômico mais confortável, principalmente agora na pandemia, e como é que você avalia o Congresso se vai aprovar reformas no próximo ano? O histórico de reformas do Congresso, você avalia que é positivo? Olha, vai ser interessante acompanhar. A gente deve ter também mudança nas duas casas, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, se espera de que exista essa mudança no início do ano que vem por eleição. Isso também impacta a agenda, né? Como
né, o presidente da Câmara define muito da pauta, né, junto com os líderes, mas no final a posição dele é fundamental nesse processo, né? O Rodrigo Maia fez se mostrou muito favorável às reformas macroeconômicas, então a gente precisa ver como é que vai se dar esse processo até lá. Enfim, tem uma dinâmica, claro, né, com desemprego mais alto, vai existir uma pressão de que medidas, olhando, né, tem um pouquinho mais de carinho por esse lado do mercado de trabalho, tomem alguma atenção no Congresso, mas eu de maneira geral, tenho visto o Congresso de uma maneira muito positiva, tá? Apesar de ruídos, confrontos, é natural, né, no ambiente democrático, opiniões diferentes, e a tentativa de chegar em consenso, mas de maneira geral, você pode discutir aqui se o tamanho do recurso é um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, mas para mim é importante a gente ter muito claro, e isso tem sido, né, pelo menos até agora, tem ficado muito claro que o direcionamento de responsabilidade tem mantido. Tá? Tanto a esquerda quanto a direita, essa ideia de que a gente tem um tamanho tem uma dívida grande entendido por todo mundo, e a gente vai terminar esse ano com uma dívida muito maior, né? A gente acredita que a dívida pública brasileira deve sair dos 75% do PIB que a gente tem hoje para alguma coisa como 90%, 92% do PIB no final do ano. Então, leva a gente a um novo patamar de endividamento e que vai ensejar, enfim, mais financiamento de investidor. Então, isso também impacta os juros cobrados na economia. E um jeito do Brasil conseguir pagar menos juros como país é mostrar responsabilidade. Mostrar, olha, a gente realmente se endividou mais porque precisava, como quase todos os países do mundo, mas olha, daqui para frente a gente vai continuar com essa responsabilidade de não perder as contas a conta fiscal na vista, né? A gente tem que sempre tomar essas decisões olhando para isso. Ok, Gustavo, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Esse foi mais um Poder 360 Entrevistas. Você pode conferir a entrevista no nosso site, do Poder 360, ou no nosso canal do YouTube. Muitíssimo obrigado por assistir.